Boa noite. Vocês repararam que hoje está tudo enxutinho aqui, o cenário está com menos elementos, tá tudo mais enxuto porque esse desafio desse mês, que eu tô contando agora para as minhas alunas do desafio do mês, e amanhã quem me acompanha no YouTube vai saber. Esse desafio eu não quis adiantar, porque ele é para pegar a gente assim de surpresa, a gente respirar e falar: "Ok". Ai, só que a professora esqueceu de desligar o telefone para as outras funções. Olha que ótimo. Pausa na gravação. Pronto, sem chamada. Agora sem chamada e me interrompendo. Eu vou contar para vocês então o que que é esse desafio do mês que vai nos arrebatar. Eu não sei se para você é o momento disso ou não, mas se você entrar nesse desafio, vai ser o momento de pensar isso. Eu tive a ideia do que fazer sem uma ideia de um nome. E eu falei, nossa, mas aí como é que eu vou chamar isso? O que que é isso que nós vamos fazer nesse mês? E eu não tinha um nome para resumir. E aí eu vou contar o nome só no final também, porque o nome me veio muito nos últimos minutos do segundo tempo. Bom, a gente no yoga, a gente está sempre numa busca, né? O yoga é um trabalho de busca interior. Vai ter momentos que a gente vai estar mais buscando coisas físicas, né? No desafio passado, a gente ficou acelerando, tentando trazer o metabolismo da gente para um nível, para um, né, para um estado assim mais ativo e tal. E agora a gente está indo para um outro lugar. A gente vai trabalhar o corpo de um jeito mais enxuto. E aí eu volto a falar assim, eu quis até colocar assim, tirei a mesinha, tirei uma coisa que esse desafio ele é muito enxuto. E a palavra-chave desse desafio é o silêncio. Poderia chamar o desafio do silêncio, mas não é exatamente isso. É um desafio do para quê a gente se colocar nesse lugar. Então ele está um pouco além de só trabalhar o silêncio. A gente vai um pouco além disso. A gente vai perceber o que que é essa disposição para estar com a nossa presença, com menos ação das nossas palavras, da nossa expressão verbal, o que que isso traz para nós? É uma coisa muito profunda e eu, como uma pessoa que tem muita necessidade de falar, eu muitas horas eu chego a ser muito verborrágica, eu falo pra caramba, né. O estar em silêncio, lá no começo do meu processo, era uma coisa amedrontadora. Eu não me expressar, eu não dizer o que eu estava sentindo, era quase que me anular, era quase que ignorar a minha presença num lugar, porque eu sempre tô no meio da conversa. Cada uma que vai ouvir isso aqui vai sentir isso de um jeito diferente, porque tem gente que diante do silêncio está muito bem. Tem gente que naturalmente já sente assim: "Ai, que lugarzinho bom de ficar aqui quietinha", né. Mas esse silêncio que o yoga traz pra gente, ele para mim é o silêncio perfeito, porque eu posso estar num lugar muito falante e muito perdida, colocando minhas opiniões para ouvir o outro, para não sei o quê, e numa angústia assim de expressão. Mas eu também posso estar num silêncio por me sentir oprimido, por achar que não querem me ouvir. Então, atrás do silêncio, a gente tem uma série de camadas, né? Hoje a gente fala muito de o quanto a mulher é silenciada, né? Em todos nossos processos, às vezes no trabalho, a gente, né? Só que aqui nesse nosso grupo,
A gente tem quem trabalhe com a voz, né, hoje a Mari está aqui e o si o material de trabalho não tem não seria o silêncio, mas eu tenho certeza, porque eu conheço a Mari, que ela entende o tanto que o silêncio faz parte da expressão, né, da expressão da gente mais verdadeira, né. E a gente que ensina música, a gente fala desde com as crianças, com que a música nasce do silêncio. Então, o silêncio é um desafio lindo. Para mim, era um desafio da impossibilidade quase de eu me sentir bem num lugar, não é num lugar onde há silêncio, mas num lugar onde eu não posso me expressar, não posso falar. Para mim essa o não poder era uma angústia, e não é mais, e hoje é um lugar muito gostoso de investigação, né. Para outras pessoas vai ser: "Oba, vou estar no meu lugar, e o que que será que a gente pode trazer de diferente esse mês, trabalhando o silêncio, na minha percepção desse lugar já tão confortável do silêncio". Quem mora sozinho já fica mais tempo em silêncio em geral do que quem mora com outra pessoa, né. Você tá ali, fazendo sua comida, cuidando da sua casa, no seu tempo, você não precisa conversar com ninguém. Mas às vezes, mesmo no silêncio de uma casa sem outras pessoas, vem uma fala em voz alta, às vezes a gente fala sozinho, não sei vocês, mas às vezes conversa com os gatos, conversa com os animais que estão ali, os pets, né. Então a necessidade de falar é uma coisa muito humana, muito, muito humana. Poxa, Flávia, mas então nós vamos passar o mês inteiro em silêncio? Não. A gente vai brincar com esse silêncio de maneiras diferentes ao longo do mês. Mas eu precisava que houvesse algo que nos conduzisse para pelo menos um pequeno momento de silêncio por dia. E esse momento vai ser muito bonito. Então, o que que eu elegi para acompanhar a gente nesse pequeno momento de silêncio? Depois eu vou explicar para vocês outras, né, outras camadas. É por isso que eu tô falando que quem vai pegar essa aula no YouTube vai achar graça, porque eu entro, abro a live, começo a falar, falar e para falar que o desafio é de silêncio. E a gente vai praticar quase nada de postura hoje. Mas o que que é que eu quero que acompanhe o nosso silêncio? Um asana por dia. Então eu fiquei na dúvida, como é que esse desafio vai chamar? Um asana por dia ou desafio do silêncio? Quando a gente elege uma postura, a gente entra numa postura como um lugar. É um lugar, assim, eu vou visitar este lugar. O meu corpo vai criar esse lugar, esse espaço. Quando eu faço um asana dentro de uma aula, a professora, o professor, quem está conduzindo a prática, está te dando orientações o tempo todo, né? Quase sempre. Então a gente fica assim, presta atenção nisso, leva sua atenção para tal lugar, observa isso. Em que área que você sente que esse asana está agindo? Repara se você consegue relaxar essa área aqui, não sei, não é assim? A gente tem instruções demais quando a gente está num asana, numa prática coletiva. São muitas instruções. E esse excesso de informações, ele visa a te dar consciência, sobre o que você deve observar, deve buscar observar. E nisso a gente vai trabalhando esse essa relação com o corpo, né. Se alguém diz: "Observa como estão seus glúteos", e você percebe que você não estava nem usando, que você não estava fazendo nenhum esforço com essa área do seu corpo, você falou: "Ó, que interessante, lembrei que eu tenho glúteos, né, que existe essa parte do meu corpo". Então a gente vai com a orientação do professor, criando uma relação com a nossa observação daquela postura. Mas existe uma observação que ninguém supera,
que é a nossa observação silenciosa de um asana. E para deixar isso bem explícito, nós vamos fazer um asana por dia. Então, todos os dias eu vou falar: o asana de hoje é tal. Eu mostro para eu vou deixar aquele tempo de todo mundo assistir essa aula, a gente começa os asanas a partir do sábado, tá. Na sexta eu já conto o asana de sábado, para cada um escolher seu horário. Então na sexta-feira eu conto qual é a postura de sábado, e a gente vai entrar nessa postura sem nenhum, eh, aquecimento prévio, exceto se o seu corpo pedir. E aí não sou eu quem diz o que que você vai fazer antes de entrar na postura. A ideia não é entrar numa postura para arrasar nela, é para sentir as possibilidades dela. Então vamos supor, tô com o corpo frio pra caramba, cheguei, vim para cá agora dirigindo, peguei trânsito, tô com o corpo frio. A postura do dia é a postura do pombo. Ok, aí eu vou entrar na postura do pombo. Sozinha, sem ninguém me conduzir. Eu sei o que que é a postura do pombo, uma perna para frente, eu sei que esses avisos eu vou dar antes, ok. Aí aqui é que eu vou ficar. E, nossa, aí eu vou perceber, como é que é isso hoje? Tem joelho, tem lombar me chamando a atenção, tem uma rigidez aqui nos braços. Será que eu consigo relaxar? Então, essa conversa que a gente vai tendo com a gente para reconhecer o corpo naquele dia, naquela postura, é um trabalho de autoconhecimento. E aí, nessa hora, a gente vai entrar com um respeito profundo ao silêncio. Quem mora com mais gente em casa, avisa, por favor. Eu vou fazer uma postura, eu vou ficar parada nela bastante tempo, sei lá, 3 minutos, 5 minutos. Se eu me sentir bem, eu posso até ultrapassar esse tempo. E eu não vou conversar com ninguém nessa hora. Não vou atender as mamães aí que têm crianças, falam: "Ó, mamãe vai brincar de como é que chama aquela do vaca amarela, né?" Que ninguém fala. Vai fazer um tempinho assim e vai entrar nesse espaço. Mas para a gente praticar esse silêncio de um jeito consciente, a gente precisa trazer algumas camadas sobre essa percepção do que é estar em silêncio. Então, paralelamente a esse trabalho de entrar no asana e silenciar, a gente vai discutir o que que é esse silêncio interno, né? Que no final das práticas, às vezes eu falo, observa seu silêncio interno, entra no seu silêncio. Gente, quando eu falo isso, imagino que para vocês aconteça isso e comigo acontece muitas vezes. Observa seu silêncio interno, né? Porque esse silêncio interno é uma busca, né? Não é algo que eu acesso assim porque eu quero. Eu vou aprendendo a alcançar isso e a entender esse silêncio interno, a algo, entender isso como algo que não é exatamente a ausência de perturbação. Essa frase aqui é muito importante, tenha isso em mente ao longo desse mês. O silêncio não é a ausência de perturbação, porque a gente pensa que o silêncio é aquele, né? Aquela coisa perfeita, intocável, sem som nenhum. E quando a gente busca o silêncio, a gente começa a perceber sons, às vezes que a gente não se dá conta. Você percebe que a sua respiração faz barulho. Você percebe, é como se a nossa audição, ao tentar entrar no universo do silêncio, ela se ampliasse. E a gente percebesse cada vez mais que o silêncio não existe, né? No sentido mais fantasioso que a gente tem do silêncio, né? Um músico contemporâneo que fez altas provocações na música, que foi John Cage, ele compôs uma peça que foi extremamente provocativa e as pessoas e ele saiu xingado.
Eu acho que é 4 minutos e 32 segundos o nome da peça. Ele co É uma peça para piano e a partitura é não tocar nada por 4 minutos e 32 segundos. Quando foi né, 33. Ai, que bom, Mário eu fiquei na dúvida se era 2 ou 33. 4 minutos e 33 segundos. E quando o artista senta e se prepara, ele fica do jeito que tá. E a provocação dele é que a peça é o som do desconforto que isso gera na plateia. Aí os xingamentos, o que é isso? Que absurdo! Então, essa peça ela nunca seria igual, porque em cada lugar isso teria uma perplexidade. E ela só dá para uma vez, né, gente? Porque a partir do momento que saiu no jornal que ele lançou essa peça, acabou a peça. Ninguém mais vai ouvir 4 minutos e 33 segundos do mesmo jeito que ela foi ouvida da primeira vez. Mas ele também falava, né, que o silêncio absoluto não existe, que no máximo silêncio a gente consegue escutar o som grave do, do, da, é, das no- do nosso sistema, né, do sangue circulando no corpo e o som agudo do sistema nervoso. Eu adoro essa imagem. Então, assim, às vezes a gente vai para o silêncio para escutar que a gente ouve zumbido. É louco, você fala, poxa, tô querendo um silêncio, aí você vai para um lugar ultra silencioso, e aí você ouve zumbido, aí começa assim, ah, meu Deus, né? Então, lidar com o silêncio é muito rico, porque vai ter essa alternância entre uma sensação gostosa de uau, cheguei num lugar que é meio difícil de chegar. Isso pode durar alguns segundos, às vezes tempo grande, dependendo do tanto que você se treine a não perceber as interferências ao silêncio como algo que não faz parte dele. Ou então a gente vai ampliar nossas percepções. Depois vocês vão me contar, né, que nós vamos fazer isso. Um asana por dia em silêncio e algumas atividades de silêncio. Essas vão ser extras, né? Mas a disposição para o silêncio é um pedido que eu já faço desde hoje. Então, hoje é pensar assim: como eu posso incluir mais momentos de silêncio na minha rotina? A Loló já colocou ali, né? Que, olha, Flávio, você sabe que eu não consigo ficar em silêncio. Então, Loló, não vai ser fácil o desafio, né? A gente adora a música, a gente adora tocar, a gente adora batucar, fazer alguma coisa que preencha a nossa vida de som. E o som é maravilhoso. Mas a gente pensar que o som ele nasce do silêncio, que quando há um ruído tremendo ao meu redor, eu não escuto a música, né? Então a gente vai tentar achar esses lugares de silêncio. Para as mulheres que são mães, é uma experiência muito rica você pensar quando é que o meu silêncio pode contribuir mais do que a minha interferência. E isso vale não só para as mães, mas vale para nós nos nossos relacionamentos, né? Não estou falando do silêncio ressentido, do silêncio da mágoa, do silêncio do ninguém me deixa, o silêncio da queixa também, né? Ninguém me deixa falar, ninguém me deixa me expressar, então eu também não falo mais, né? Esse silêncio revoltado, não. Mas é um silêncio, e aí a gente volta e conecta isso com vários desafios desse ano. É o silêncio da curiosidade, né? Uma mãe que pergunta, ou um filho que pergunta para a mãe: Mãe, o que que é isso? E a mãe já fica aflita e já quer responder tudo. Por que que a gente não pode deixar a interrogação um pouquinho mais? Vamos pensar junto? A pessoa te pergunta: com o que que você acha que eu devo fazer? Fala mais. O que que você está sentindo por enquanto? Antes de você dar a sua opinião para aquela pessoa que perguntou, né? A falta do silêncio hoje em dia está muito relacionado à nossa pressa.
a nossa pressa de resolver as coisas, a nossa pressa de preencher o vazio, e aí nós vamos abraçar um pouco esse vazio, né. Então quando alguém vem te pedir uma opinião, conta mais, pede para essa pessoa, eu vou te escutar, eu vou falar mais, eu quero escutar mais. A pessoa às vezes ela precisa falar para liberar um fluxo ali que pode ajudá-la a ultrapassar sozinha, né. Então por isso que esse desafio é um desafio de não condução. Nós vamos ter 3 práticas daqui para frente, ao vivo, nós todas juntas, e nós vamos experimentar a prática sem instruções. Então é uma prática visual. Não é exatamente totalmente sem instruções, porque às vezes fica chato, você ter que olhar para a tela para ver todos os movimentos. Então, às vezes um detalhe assim, perna direita, perna esquerda, sabe? Para a gente não se atrapalhar muito. Mas vão ser práticas silenciosas, sem dicas de como é que você coloca o pé, como que você ajusta isso, para a gente sentir o nosso silêncio interno falando mais sobre como eu devo praticar uma certa postura. A gente sabe muito, gente. A gente sabe muito sobre o que deve ser feito e a gente se fia demais no na orientação verbal. Então, olha quantas camadas. Nós vamos questionar essa questão verbal, a gente vai questionar nossa pressa, a gente vai questionar nossa ansiedade de preencher os espaços, a gente vai perceber em que hora é confortável estar em silêncio e que hora não. Então, provavelmente ao longo do mês, vocês vão encontrar momentos conjuntos, com muita gente. Aí você vai se observar, como é que eu sou com muita gente? Eu sou falante, eu sou, né? E talvez as falantes vão pensar assim: "E se eu falar um pouco menos? O que será que é isso? Esse grupo funciona do mesmo jeito comigo, menos presente na falação? Que será que acontece?". Então é um laboratório mesmo, tá? Esse nosso mês é um laboratório. A gente tem exercícios de silêncio que se associa a uma tarefa que você vai executar, durante aquele tempo você não vai falar nada, você pode topar fazer ou não, você vai sentir se isso é muito angustiante ou não, né? Mas porque um dos desafios, quando você está praticando o silêncio, é você ainda continuar sendo gentil nos ambientes onde você está, né. Se a gente gosta de ser gentil, você não vai deixar de falar um bom dia, um boa tarde, né. "Não, eu não posso falar nada", é uma bobeira. O silêncio é interno, né. Eu não posso eu não posso, a pessoa tem, gente, eu estou falando isso, parece bobagem, mas é porque a gente vai conhecendo as pessoas e nessas orientações a gente vem essas questões e se fala: "Nossa, é preciso falar assim", porque às vezes a pessoa vai e fala assim: "Nossa, foi horrível, eu não pude responder uma pergunta", né, e não, não é isso, a pessoa te perguntou uma coisa, você está ali no seu ambiente, você vai falar, né. Mas você vai falar com aquele ouvido ali que ouve o que você fala, te colocando em questão, assim: "Respondi? Preciso ir além? Eu vou mais?", né. É para a gente pensar mesmo na quantidade da nossa fala, em que horas a nossa necessidade de expressão mais aparece, em que horas ela se esconde e por quê, né? Que hora que eu gostaria e eu não falo, porque ao trabalhar o silêncio a gente começa a escutar isso também. Eu gostaria de ter falado ali, eu não falei, eu fiquei com uma coisa travada aqui. Porque o bom silêncio, o silêncio do yoga, não é um silêncio que dói a garganta, não é. O chakra aqui da comunicação, né, tem que estar livre, a energia fluindo, embora eu não possa não estar usando a minha expressão verbal. Então também é um desafio de mais contato com as pessoas de outras formas, de mais olhares,
de mais observação e de mais curiosidade, né, como eu estava querendo conectar aí com os desafios outros, né. Eu estar de maneira mais curiosa diante dos outros, para ouvir um pouco mais e para deixar esse silêncio. E aí eu escolhi um nome de uma música, para ser o nome do nosso desafio, que é Preciso Me Encontrar. Porque para mim, a grande coisa quando a gente pratica o silêncio, o ganho de autoconhecimento, é muito libertador e é de encontro mesmo com a essência, né. É um Todo mundo sente essa necessidade, que eu sou, o que que eu, né. E os asanas, gente, vocês vão ver isso, amanhã é a árvore, amanhã é a flexão. E eu não vou pôr nenhum asana muito mirabolante, que precise de um grande aquecimento, nós vamos ficar asanas mais básicos, assim, que não exigem tanto, mas a gente vai ficar neles, embora vá ter um ou outro aí com um certo desafio para a gente também sentir o que vem, né. Mas a ideia de um asana por dia, é que a gente com isso também aproxima mais da nossa essência, do nosso conhecimento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma série de asanas, vou fazer um improviso aqui e vou cantando. Preciso me encontrar. Quem quiser cantar comigo fazendo, pode ir cantando e a gente vai executando os asanas de maneira ultra suave. Então quem tá, né, a gente começou conversando aqui um pouco, foi uma semana de gente dodói, de gente que operou, de gente não sei o quê, então não precisa fazer, você pode ir visualizando a sua execução dos asanas, mas não vai ter nada, são asanas de pé, e só para a gente sentir o corpo e entrar na beleza dessa letra, né. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar, eu quero nascer, quero viver. Então a gente vai buscar isso, gente, é isso, essa música. Eu fui chegando em casa agora que veio a música na minha cabeça para responder qual é o nome do desafio. Desafio de trabalhar o silêncio e um asana por dia, é preciso me encontrar. Essa letra resume muito. E esse deixe-me ir, preciso andar, ele não é um deixa eu ir angustiado. Eu já enxerguei essa letra de um jeito angustiado, assim. Tá, se deixa eu ir, deixa eu sair, porque tô, tô morrendo, né? Tô morrendo que eu tenho que ir embora. Às vezes vai ser isso mesmo, né, gente? Tem hora que é nessa saída, assim, que a gente se encontra. Mas se você observar que a música, ela tem uma independência. Se alguém por mim me perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar, né? E o que é isso? Se a gente lê com o olhar, com a lente do yoga, é que, mais uma vez, a gente dissolve o ego. E esse deixe-me ir é porque a gente está realmente livre. Para eu me encontrar, eu me dispo dessas amarras aí da vida, né? E olha que sabedoria, né? Falar que para ver o sol nascer, para ver isso, para ver aquilo. É pro simples, é no simples que a gente encontra essa sabedoria interna, esse silêncio interno. Então vamos fazer. Vamos ficar de pé? Aí meninas aí que estão quietinhas, podem ficar quietinhas. Só lamento um pouco que o som não fica tão bom, mas eu coloquei aqui para vocês, se quiserem, podem só cantar. Quem tá, né, se recuperando de gripe, fique quietinho, fecha os olhos, vai cantando. Então vamos lá. Deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir pra não chorar.
Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, vai voltando, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Como você vai praticar sozinha, sem usar toda hora os dispositivos eletrônicos, você vai ter a tranquilidade de estar no asana em silêncio, observando o tempo de permanência que o seu corpo pede, sem ficar com aquela questão interna. Será que a internet caiu? Será que o som acabou? Você vai simplesmente estar presente no asana. Então fica aqui o meu convite para a gente encarar esse mês de menos palavras, um pouco mais de autoobservação, de contato com o corpo de um jeito muito presente, todos os dias, um asana por dia, para a gente trilhar esse caminho cada vez mais aprofundado para o nosso universo interno. E quem for fazer as próximas aulas, a gente vai experimentar essa aula silenciosa, com poucas dicas, que vai ser muito gostoso. Acho que vocês vão curtir. Traga as mãos na direção da testa, vamos agradecer por a presença, agradecer a presença desse grupo que nos reforça a intenção de seguir cada vez mais firme nesse caminho do autoconhecimento. E vamos compartilhando ao longo dessa trilha nossas dificuldades, nossas impressões,
Quanto mais a gente trocar, mais rica vai ser a experiência. Obrigada, meninas, pela presença ao vivo. Obrigada a quem está fazendo gravado. A luz que está em mim saúda a luz que está em ti. Namastê. Obrigada. O link para quem tiver interesse em fazer esse desafio tá aí na descrição do vídeo. Quem quiser se inscrever, quem já tá é só seguir, né? Em geral eu coloco o plano semestral que fica mais em conta, mas se você quiser fazer só esse desafio, me chama, me manda uma mensagem no Insta, no Flávia Ferraz Yoga, me manda mensagem lá que eu passo o link mensal para você estar com a gente esse mês. Vou interromper a gravação e vou ouvir as meninas que estão aqui comigo agora. Obrigada, gente!